Como ler a Bíblia com entendimento é uma pergunta que muitos fazem, mas poucos sabem por onde começar. Meu nome é Faustino Ribeiro e minha missão é espalhar a palavra de Deus. Me siga, curta e comente para mais histórias que fortalecem a fé. Neste guia, vamos além da leitura tradicional. Vamos caminhar por princípios que ajudam você a absorver o conteúdo bíblico com profundidade, sem religiosidade, sem julgamentos e com uma visão aberta, responsável e conectada à sua realidade. Escolher a tradução da Bíblia pode parecer simples, mas é crucial para entender o texto sagrado. No mercado, há muitas versões da Bíblia, cada uma com suas características. Um dos principais desafios para ler a Bíblia com entendimento está na linguagem antiga e em referências culturais que já não fazem parte do nosso cotidiano. Termos como circuncisão, sacrifício ou lei mosaica podem confundir. Além disso, ler sem conhecer o contexto histórico pode levar a interpretações equivocadas. Sem entender o tempo, o local e o propósito original do texto, é fácil perder o sentido mais profundo das passagens. Muitas pessoas leem a Bíblia apenas por obrigação religiosa ou por costume. Isso pode tornar a leitura superficial e desconectada da vida real. Já a leitura com propósito busca entendimento pessoal, reflexão e ação prática. Ela transforma a Bíblia em um espelho, não em um ritual. Você passa a enxergar não só o que está escrito, mas como aquilo se aplica na sua jornada. Ler a Bíblia com entendimento não é sobre saber tudo, é sobre se permitir aprender e crescer com ela. Ao buscar clareza, você abre espaço para descobertas espirituais reais. Quando há conexão pessoal com o texto, ele deixa de ser um conjunto de regras e passa a ser um manual de sabedoria viva, e esse tipo de leitura pode mudar sua forma de ver a si mesmo, os outros e o mundo. Ler a Bíblia com entendimento não começa com os olhos, mas com a intenção. A maneira como você se posiciona internamente ao abrir as Escrituras faz toda a diferença na profundidade da experiência. Por isso, preparar o coração e a mente é o primeiro passo real para uma leitura transformadora. A pressa é inimiga da clareza. Ter um momento separado, mesmo que breve, em que você possa se concentrar sem distrações é essencial. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Criar um ambiente calmo, longe de ruídos e notificações, ajuda a mente a entrar em sintonia com o que será lido. Isso transforma a leitura em um encontro significativo, e não em mais uma tarefa da rotina. Mais do que entender palavras, é necessário estar aberto ao que o texto pode ensinar. Às vezes, a Bíblia desafia nossos pensamentos, valores ou decisões, e isso é positivo. A leitura só se torna viva quando existe uma disposição para refletir e até confrontar certos padrões internos. Uma postura de humildade, sem arrogância ou rigidez, ativa o verdadeiro processo de aprendizado espiritual. Mesmo que você não siga uma religião específica, a oração pode ser entendida como um momento de reconexão com aquilo que é mais profundo em você. Orar antes da leitura é como ajustar a lente, traz foco e sensibilidade. E ao orar depois, você cria um espaço para digerir o que leu, aplicar no dia a dia e permitir que a sabedoria bíblica alcance áreas reais da sua vida. A leitura da Bíblia com entendimento não exige um título teológico nem anos de estudo. Ela começa com métodos simples e acessíveis que ajudam a organizar a leitura e aprofundar a conexão com o texto. A chave está em escolher a abordagem que mais se encaixa no seu momento de vida e nos seus objetivos espirituais. Esse é o método mais direto e acolhedor, ideal para quem busca intimidade espiritual e aplicação prática. Ele consiste em escolher um trecho curto da Bíblia, ler com atenção e logo depois refletir. O que isso fala comigo hoje? Você pode anotar seus sentimentos, dúvidas e decisões inspiradas por aquele texto. Isso transforma a leitura em um exercício de escuta e crescimento interior. Ler com o coração atento vale mais do que acumular capítulos. Esse método favorece quem quer entender mais profundamente assuntos específicos como fé, perdão, propósito ou mergulhar na trajetória de personagens como Davi, Esther ou Paulo. A ideia é buscar textos relacionados e perceber como o mesmo tema é abordado em diferentes contextos e épocas. Isso amplia a visão espiritual e fortalece a conexão entre os ensinamentos bíblicos e os desafios atuais. Se o seu objetivo é ter uma visão mais completa da narrativa bíblica, essa abordagem pode ser ideal. Ler a Bíblia em ordem cronológica, ou por livros inteiros, ajuda a entender a progressão dos acontecimentos.
os contextos históricos e o desenvolvimento das promessas de Deus. Começar pelos evangelhos, por exemplo, é uma ótima forma de conhecer Jesus, o centro da mensagem bíblica. Já os Salmos e Provérbios são excelentes para quem busca consolo, sabedoria e direção prática para o dia a dia. Entender a mensagem da Bíblia com profundidade nem sempre é fácil, mas hoje há diversas ferramentas que tornam essa jornada mais acessível e enriquecedora. Utilizar os recursos certos pode transformar a leitura bíblica em uma experiência mais clara, viva e transformadora. Nem toda tradução bíblica usa a mesma linguagem, e isso pode ser uma barreira. Por isso, uma dica essencial é começar por versões com linguagem mais atual e fluida. Exemplos como a Nova Versão Transformadora, NVT, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH, ou a Bíblia Viva são ótimas opções para quem está começando. Essas versões mantêm a fidelidade ao texto original, mas com um vocabulário que facilita a compreensão e aplicação pessoal. Lembre-se, o mais importante é entender o que está sendo lido, não apenas cumprir uma meta de leitura. Ao se deparar com passagens difíceis ou termos desconhecidos, é normal ter dúvidas. É aí que entram os comentários bíblicos, explicações feitas por estudiosos que ajudam a contextualizar os textos. Mapas bíblicos revelam onde os acontecimentos ocorreram, e dicionários bíblicos explicam nomes, lugares e expressões culturais. Essas ferramentas iluminam o significado do texto e revelam camadas de sentido que muitas vezes passam despercebidas. Hoje, existem diversos aplicativos e plataformas que facilitam o acesso à Bíblia e aos recursos de estudo. Aplicativos como YouVersion, Bible Gateway e Logos oferecem planos de leitura, estudos temáticos, devocionais e até áudios da Bíblia. Além disso, muitos desses apps permitem comparar traduções, salvar anotações e marcar versículos que tocaram o seu coração. A tecnologia pode ser uma grande aliada na jornada espiritual, quando usada com intenção e foco. Ler a Bíblia com entendimento vai além das palavras no papel. É preciso interpretá-la com sabedoria, consciência e liberdade. Essa interpretação não deve ser guiada por medo ou obrigação, mas por uma busca sincera por significado e transformação. A forma como você entende o texto sagrado pode impactar profundamente sua vida pessoal, espiritual e até suas relações. Um dos primeiros passos para uma interpretação equilibrada da Bíblia é compreender o contexto em que cada livro foi escrito. A Bíblia é composta por diferentes gêneros literários: poesia, narrativa, profecia, cartas, escritos em épocas e culturas distintas. Sem entender o pano de fundo histórico e cultural, é fácil tirar conclusões precipitadas. Quando você estuda quem escreveu, para quem escreveu e o que estava acontecendo naquele momento, a leitura ganha clareza e profundidade. Nem tudo na Bíblia foi escrito para ser interpretado literalmente. Muitas passagens usam metáforas, símbolos e linguagem figurada. Levar tudo ao pé da letra, sem considerar o estilo literário ou o contexto, pode gerar confusão ou até interpretações distorcidas. Interpretar com equilíbrio é respeitar o texto e sua intenção original, buscando o que ele comunica ao coração e à mente, e não apenas o que está na superfície. A fé não precisa anular a razão, elas podem caminhar juntas. Interpretar a Bíblia com responsabilidade é reconhecer que a sabedoria divina também pode dialogar com o pensamento crítico. Essa união permite que você aplique os ensinamentos bíblicos de forma prática, sem cair em extremos. É assim que a leitura se torna libertadora, não opressiva, um convite à transformação interior, não ao julgamento externo. Ler a Bíblia com entendimento não é apenas um exercício espiritual, é uma experiência que pode impactar todas as áreas da vida. Quando aplicada com consciência e liberdade, a palavra se torna uma fonte contínua de crescimento pessoal, clareza nas decisões e fortalecimento dos valores que sustentam nossa caminhada diária. A Bíblia é rica em princípios que ajudam a enxergar a vida com mais lucidez. Ao refletir sobre suas histórias, ensinos e conselhos, aprendemos a discernir entre o que é passageiro e o que é essencial. Esse discernimento nos guia em momentos de dúvida, conflito ou mudança. Em vez de agir por impulso ou medo, a pessoa passa a tomar decisões com mais equilíbrio, consciência e confiança. A transformação espiritual genuína não acontece por pressão externa, mas por descobertas internas. Ler a Bíblia com liberdade nos convida a crescer sem rótulos, pesos ou fórmulas. Não se trata de cumprir regras ou seguir sistemas religiosos,
mas de desenvolver uma conexão verdadeira com Deus e com a própria essência. É nesse espaço de liberdade que o crescimento se torna real e sustentável. Ao entender os valores bíblicos, como perdão, compaixão, humildade e verdade, somos desafiados a viver com mais coerência e empatia. A leitura bíblica ilumina nossas intenções, corrige nossas atitudes e fortalece o que temos de mais valioso, nossa identidade e nossos vínculos humanos. Ela nos mostra que espiritualidade saudável se reflete no dia a dia, nas conversas, nas escolhas e na forma como nos relacionamos com os outros e conosco. Começar a ler a Bíblia pode parecer desafiador, mas com as escolhas certas e uma abordagem leve, a experiência se torna enriquecedora desde o início. A leitura não precisa ser rígida ou complexa, ela pode ser transformadora e acessível, mesmo para quem está dando os primeiros passos. Ao iniciar sua jornada, muitos se perguntam por onde começar. Uma dica prática é escolher livros mais diretos e aplicáveis. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam a vida e os ensinamentos de Jesus, sendo essenciais para entender o propósito do amor divino. Já os salmos oferecem conforto e expressão emocional, ideais para momentos de busca interior. E provérbios trazem sabedoria prática para o cotidiano, com conselhos claros sobre conduta, relacionamentos e decisões. Não existe uma ordem certa, mas sim um caminho que faz sentido para você. Ao contrário do que muitos pensam, ler grandes trechos de uma só vez não é o objetivo. O foco deve estar em absorver e refletir, e não apenas em cumprir metas de leitura. Ler um versículo por dia com atenção pode ser mais transformador do que ler um capítulo inteiro sem conexão. Dê espaço para a palavra conversar com você. Deixe que ela inspire perguntas, toque emoções e revele significados que falem com sua realidade. Uma prática simples e poderosa é manter um caderno ou diário ao lado durante a leitura. Ali, você pode anotar versículos que te impactaram, reflexões pessoais, orações espontâneas ou dúvidas que surgirem. Esse hábito fortalece a memória espiritual e te ajuda a acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Com o passar dos dias, você verá como Deus fala de formas diferentes e profundas em cada momento vivido. Ler a Bíblia vai além da informação. É uma jornada de descoberta interior e reconexão com o propósito. Um estudo bíblico profundo não aprisiona em regras, mas liberta a mente e o coração para viver com mais consciência, fé e autenticidade. Muitos encaram a Bíblia como um manual de regras, cheio de instruções rígidas, mas quando lida com o coração aberto, ela se revela mais como um espelho que reflete quem somos e quem podemos nos tornar. Ela nos mostra nossas sombras, mas também aponta para a luz que pode habitar em nós. Não se trata apenas de obedecer, mas de compreender, crescer e ser transformado. Cada leitura traz algo novo, não porque o texto muda, mas porque nós mudamos. Deus fala de forma única com cada pessoa. Através de histórias, metáforas e ensinamentos, a Bíblia oferece revelações específicas para momentos distintos da vida. Ao ler com atenção e intenção, pergunte: o que isso me diz hoje? Como essa verdade pode me libertar ou me conduzir a um novo entendimento? Criar um hábito de leitura bíblica não precisa ser pesado. O segredo está na regularidade com sentido. Reserve um tempo que funcione para você. Pode ser pela manhã, à noite ou em pausas durante o dia. Escolha um local tranquilo e comece com poucos versículos. A constância, mesmo que breve, constrói intimidade espiritual e clareza interior. Você pode combinar leitura com oração, escrever insights ou até compartilhar com amigos. Ler a Bíblia com entendimento não é privilégio de poucos, mas um convite aberto a todos que desejam se aproximar da verdade com o coração sincero. Ao longo deste guia, vimos que esse processo começa com a disposição interior, passa por métodos acessíveis e ganha força com ferramentas que apoiam o aprendizado. Fica comigo, porque tem sempre um tesouro novo da Bíblia esperando por você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam se inspirar. E claro, inscreva-se no canal Faustino Ribeiro, Descobrindo os Tesouros da Bíblia, e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos explorar os mistérios e as riquezas da Palavra de Deus.